A paz, povo de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da vida no Espírito. Pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo, amém? E abra comigo em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. Livro de Efésios, capítulo de número 5, verso 18. Amém? O texto vai dizer: não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vejamos, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, amém? Acontece o novo nascimento. Então, recebemos a natureza de Deus. Então, passamos agora a ter uma vida diferente, uma mentalidade diferente. Agora que somos filhos de Deus, precisamos nos preocupar a viver uma vida que agrade a Deus. Precisamos nos preocupar em viver em espírito. Amém? Eu quero ler alguns textos com vocês para entendermos um pouquinho a respeito desse assunto, amém? Um texto que eu quero que vocês abram em João 14, verso 26. Livro de João, capítulo de número 14, verso 26. Anote as referências. Se você tiver marca-texto, marque na sua Bíblia, ok? Hoje vamos falar bastante a respeito da vida no Espírito, ok? O texto diz, João 14, verso 26. Acharam? Olha o que o texto diz. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ok? Aqui Jesus está dizendo para os discípulos, ok? Aqueles que receberam o Espírito Santo. Então Jesus está falando assim, o Consolador, que Consolador? O Espírito Santo. Jesus falou para eles, esperem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Muitos pensam que em Atos capítulo 2, o povo judeu, os discípulos receberam o Espírito Santo, mas eles já tinham o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é diferente de você ter o Espírito Santo. Recebemos o Consolador, o Espírito Santo, quando recebemos Jesus como Salvador, ok? Antes de Jesus subir aos céus, Jesus disse para os discípulos, ele soprou e disse, recebeis o Espírito Santo. Ou seja, eles já tinham o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles esperaram e aguardaram o revestimento de poder, ok? Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser revestido por ele é outra coisa. Amém? Então aqui Jesus está falando para os discípulos, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, o Espírito Santo que habita em nós nos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo que habita no nosso espírito vai nos dizer todos os dias, William, você pode fazer. William, não faça isso. Isso desagrada a Deus. O Espírito Santo ele vai nos direcionando conforme a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, entenda uma coisa. Existe uma batalha espiritual envolvida. Que batalha espiritual é essa? É a sua carne, ok? Contra o teu espírito. Vou falar de novo. A batalha espiritual que existe todos os dias é a sua carne e com seu espírito. Em Gálatas 5 vai dizer que a carne milita contra o espírito. O espírito são contra as coisas da carne e a carne contra as coisas do espírito. Então você fica nessa batalha espiritual. Mas a Bíblia ela nos ensina a nos enchermos do espírito. Como lemos agora em Efésios 5, 18. Não se embriague com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E se enchei-vos, tem uma revelação. Qual? Você pode ver que não é algo para você ficar cheio.
não é somente ser cheio do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque quem é cheio se limita. Porque quando achamos que estamos por completo, ou que já é o suficiente, nós paramos. Quem está pegando? Então a Bíblia ela não fala para você somente ser cheio, mas sim transbordante do Espírito. Aleluias? Compreenda essa palavra. Nunca se contente em ser apenas cheio, mas seja alguém transbordante. Aleluias? Então veja, e esse mesmo Espírito que é o Consolador, ok? Então veja, o Espírito Santo é o que nos consola. Quando estamos tristes, o Espírito Santo nos consola, nos ajuda, nos dá ânimo, nos dá força, nos dá vida. Aleluias? E esse ensinará todas as coisas. Que todas as coisas? Todas as vontades que Deus tem. Mas Deus ele só tem uma vontade, que é descrita lá em Romanos 12, a partir da parte B do verso 2. Ok? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas Deus ele só tem uma vontade. Qual? Boa. E a vontade de Deus, por ser boa, ela é agradável. Por ser agradável, ela é perfeita. Compreende?